Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Catecismo de Heidelberg. Nós temos feito pergunta a pergunta em forma de meditações, nas terças e quintas. E hoje nós vamos para a pergunta de número 26, Pergunta 25, que antecedia, ela fala sobre a Trindade. Nós vimos na semana passada um pouco mais sobre esse conceito de Trindade. Conceito esse que é evocado aqui no Catecismo de Heidelberg a partir da citação do Credo Apostólico. E como eu disse aos irmãos, agora o Catecismo de Heidelberg vai fazer um estudo sobre o Credo Apostólico, parte por parte. O que nós vimos na semana passada foi a parte da Trindade. O Credo Apostólico ele se divide em três partes. Fala sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, por isso nós vimos logo a respeito da Trindade. Agora, a pergunta número 26, ela vai ater-se sobre a primeira pessoa da Trindade e sobre o que o Credo Apostólico ele vai apresentar resumidamente nas suas afirmações, Vamos lá, pergunta de número 26 diz o seguinte: em que você crê quando diz creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Veja, o Credo Apostólico como o próprio nome já diz, é uma declaração de fé. E é importante que nós entendamos isso a respeito dos documentos de fé. Não é uma questão apenas de você conhecer estes documentos de fé, mas especialmente uma questão de você se identificar com estes documentos de fé. Crer que o que está posto nestes documentos de fé, seja nos catecismos ou credos, é algo que está de acordo com a verdade bíblica. Não é apenas uma questão de você ter conhecimento a respeito destes credos, mas é você entender o que está sendo colocado pelo credo e crer que de fato isto é a verdade de Deus revelada nas Escrituras. Por isso que ele pergunta em que você crê quando diz, o que você está afirmando que crê quando menciona a primeira parte aqui do Credo Apostólico. Credo Apostólico esse que, como eu já mencionei aos irmãos, é uma declaração de fé das mais antigas e remonta ao período apostólico, embora não seja claramente confeccionado pelos apóstolos, mas ali é um resumo da fé que foi passada pelos apóstolos ali para a igreja no primeiro e segundo século. E era um documento que era de conhecimento das igrejas naquele período. Então, o Credo Apostólico é um resumo da fé daqueles dias, e em certa medida é o que nós podemos utilizar como base, para designarmos o que de fato é uma igreja cristã a partir destas afirmações de fé. Então vamos lá. O que você crê quando diz creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? Qual é o impacto prático na afirmação que está posta nesta primeira parte do Credo Apostólico? O que isso tem a ver, ou o que isso faz, o que isso representa, o que isso significa na prática para você que professa isto? Essa seria uma forma de nós entendermos esta pergunta. A resposta é um tanto extensa, eu coloquei no início aí a pergunta, a resposta e as referências, e provavelmente nós não vamos conseguir exaurir todos os conceitos, porque essa resposta é um tanto grande. Mas diz o seguinte: creio que o eterno Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que criou do nada o céu e a terra e tudo o que neles há, e também os sustenta e governa por seu conselho e providência eternos, é o meu Deus e o meu Pai, por causa do seu Filho Jesus Cristo. Creio nele tão completamente
que não tenho nenhuma dúvida de que ele me suprirá de tudo o que é necessário ao corpo e à alma, e que também converterá em bem para mim toda a adversidade que me enviar nessa vida conturbada. Ele assim pode fazer porque é Deus Todo-Poderoso, mas o quer fazer porque é Pai fiel. O que você crê quando diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? A resposta do Catecismo de Heidelberg vai apresentar conceitos que são claramente bíblicos e são conceitos fundamentados ali no relato da criação em Gênesis, mas vai se estender um pouco mais a resposta. Além das afirmações a respeito da convicção sobre o agir de Deus na criação, ele vai estender a aplicações de fato de que este Deus que criou todas as coisas pela sua palavra e pelo seu poder, ele também cuida do seu povo, né? Uma implicação prática do Criador Todo-Poderoso que sustenta a criação de forma providencial, de forma extraordinária, se estende também a sua providência sobre os seus filhos e sobre o seu povo. Então vejam, a primeira sentença da resposta: creio que o eterno Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, aqui ele já apresenta dois conceitos. Primeiro, a eternidade de Deus. Nós sabemos que o Senhor Deus é eterno, ele não foi criado, ele não pediu conselho a ninguém a respeito do que faria, então ele precede toda a criação, ele é aquele que era e que há de vir, né? Que não tem passado e nem presente, por isso se apresenta como o eu sou, né? Ele não é eu fui, nem eu serei, mas aquele que é, o Senhor Deus eterno, que é o Deus que nós cremos, né? Ele apresenta também nesta mesma sentença a filiação do Senhor Jesus Cristo, né? O Pai. Nós vimos a questão do conceito de trindade, que é um Deus triuno, que se divide em Pai, Filho e Espírito Santo. Então há uma relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Então ele já menciona isso: creio no eterno Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí a primeira afirmação a respeito da criação: que criou do nada o céu e a terra e tudo o que neles há. Esse é um dos pontos iniciais e fundamentais da fé cristã, tá? É muito complicado nos nossos dias vermos pessoas que se autodenominam cristãos, que creem em Deus e que afirmam que são salvos por intermédio de Cristo Jesus, mas que ainda assim eles são seduzidos pelas afirmações racionalistas a respeito da origem do universo. Por que é muito complicado e por que isso é apresentado como sendo algo basilar no credo da fé cristã, né? É porque o Senhor Deus revela isso, que ele criou todas as coisas, né, pela palavra do seu poder, que o céu era assim, a terra era sem forma e vazia. Nós sabemos que o Senhor Deus criou todas as coisas, as que nós conhecemos aqui nessa realidade na terra, e também nos céus, os anjos e tudo mais, porque não há outro que seja eterno como o Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. E por que eu digo que é preocupante e nós nos esquecermos a respeito destas bases da fé cristã? Porque há sim muitas pessoas que se afirmam cristãs, que frequentam igrejas, mas que têm dificuldades, por exemplo, para aceitar que o relato criacional em Gênesis é algo de fato verídico, né? Há quem defenda, isso se tornou muito comum com o liberalismo teológico, que em Gênesis é uma parábola, né? Nós temos uma parábola que Adão e Eva eram um casal fictício e tudo mais, mas há fortes evidências no texto que de fato é um relato verídico, né? Nós não temos como fugir desta a conclusão inevitável da análise das partes, também da análise das referências que são postas no Novo Testamento, tendo como verdadeiro a pessoa de Adão e fazendo aí uma contraposição ou uma justaposição entre ele e Cristo. Então, é um ponto basilar fundamental da nossa fé. Deus criou todas as coisas, né? Do nada ele fez existir
tudo o que há, né? O céu, a terra e tudo o que neles há. Não é a evolução, não é o Big Bang, né? Tudo o que existe e foi criado, existe porque Deus criou. Ele é, como a linguagem dos pais, né? Ele é a única causa não criada, né? Se você retroceder, tudo vai ter, tudo que existe vai ter algo que o antecede. E Cristo, e Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo, ele é a única que não tem um que lhe antecede. É o único que não foi criado, é o único que não foi formado. É o único que já existia e que é eterno, tá? Então, eu acredito que os irmãos não tenham muitas dificuldades com isso, mas é importante que os irmãos estejam atentos. Negar a veracidade do relato criacional é negar a veracidade das Escrituras. E negando a veracidade das Escrituras, chuta-se o pau da barraca, né? Se a Bíblia não é verdadeira, é vã a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, né? Se a Bíblia não é verdadeira, não há evidências de que de fato Deus exista. Como assim? Porque nós temos conhecimento salvífico de Deus a partir da sua palavra. Então, se nós chutamos o ponto que é o dogma da fé cristã, de que a Bíblia é a palavra de Deus e que o Senhor se revela por meio da sua palavra, então tudo o mais pode ser abolido. Então, o credo daqueles irmãos do período apostólico é que a Bíblia é verdadeira, indiretamente eles estão dizendo isso, o que a Bíblia fala a respeito da criação e de Deus é verdade, e nós cremos nisso, que Deus criou todas as coisas que existem, não é? E mais, ele vai continuar dizendo, e também os sustenta e governa por seu conselho e providência eternos, não é? É a ideia de que Deus não é um criador distante, que criou e deu play no mundo e depois se ausentou, mas não, é um Deus que se relaciona com a sua criação, e a linguagem bíblica é de que inclusive as feras do campo aguardam pelo seu mantimento a partir do Senhor. Não é o Senhor que cuida, e como no Novo Testamento nós vamos encontrar, que dá mantimento às aves, que não semeiam e que não ceifam, e que veste a flor do campo de forma sublime. Deus, ele é um criador presente e que cuida da sua criação, né? Ele não abandonou o mundo ao acaso, ele governa todas as coisas, tá? Este conceito ele também pode ser claramente defendível nas Sagradas Escrituras. E eu deixei as referências aí no início para os irmãos poderem conferir, né? Para mim fazer nesse breve tempo que nós temos de 20 minutinhos, fica difícil, deve fazer e mencionar todos os textos. Mas aí ele continua: é o meu Deus e o meu Pai por causa do seu Filho Cristo. Ele não é apenas o Criador, não é apenas o Senhor que governa todas as coisas. Por causa de Cristo, nós cremos que este Deus que criou todas as coisas é também o nosso Deus. Ele não apenas formou tudo e a nós, não apenas governa e sustenta tudo como a nossa própria vida, mas por meio de Cristo, ele agora é o nosso Deus e nós somos o seu povo. Cremos em Deus Pai Todo-Poderoso. Quando nós dizemos Deus Pai, não se referimos apenas à pessoa da Trindade, mas também à paternidade que nós temos, porque fomos adotados em Cristo Jesus e agora somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, certo? Vamos correr um pouquinho para ver se a gente termina hoje. Ele vai afirmar também, e aí já é uma implicação prática desta afirmação de que crê em um Deus que é todo-poderoso, que criou todas as coisas e que é também o nosso Pai, né? E qual é a implicação prática? Eu creio nele tão completamente que não tenho nenhuma dúvida de que ele me suprirá de tudo o que é necessário ao corpo e à alma, né? Cremos num Deus todo-poderoso de tal forma que sabemos que não vai nos faltar nada do que nos é necessário para o nosso corpo e para a nossa alma. A ideia também neotestamentária, né, de que não devemos andar ansiosos, porque o Senhor que sustenta as aves dos céus, que sustenta as flores do campo, né, aquele que, de acordo com o salmista,
é o que nos sustenta e que nos dá o pão, não é? Que aos seus amados ele os dá enquanto dormem. É este Deus providente, é o Deus que nós servimos. E nós cremos nisso, né? Teoricamente. Teoricamente por quê? Porque ao nosso coração é terrível, né? O pecado que jaz em nossa carne, ele nos atemoriza, nos aflige, nos faz ansiosos, nos faz temerosos. E aí a questão do credo é fundamental. Nós não apenas temos conhecimento, mas precisamos conhecer de forma tal que o nosso coração seja apaziguado pela certeza de que o nosso Deus é o Deus que criou todas as coisas e que pode todas as coisas e que cuida do seu povo e que cuida da criação. Então, nós precisamos professar este credo não apenas como uma resolução doutrinária, mas como de fato o que nós acreditamos, o que está em nossos corações a respeito de Deus. E até pensando nisto, né? Talvez nós oremos tão pouco porque nós não creiamos de forma tão prática que o nosso Deus ele pode fazer todas as coisas. Nós temos isso como um conceito que está na mente, mas é um conceito que ainda não desceu para o coração. E nós precisamos buscar este entendimento por meio da palavra, por meio do Espírito Santo de Deus, clamando ao Senhor que nos dê paz, segurança e confiança neste Deus que criou todas as coisas, tá? Nós cremos nisso, que Ele nos suprirá de tudo que é necessário ao corpo e à alma. E cremos também que, como Ele afirma em sua palavra, converterá em bem para o seu povo toda a adversidade que nos enviar nesta vida. Ora, o catecismo ele é muito sábio ao fazer estas duas afirmações. Nós cremos que o Senhor vai suprir cada uma das nossas necessidades, seja física ou seja espiritual. E cremos também que, ele vai mencionar, mesmo que hajam adversidades, o Senhor vai fazer que estas adversidades cooperem para o nosso bem, certamente para a glória do seu nome. Ele não vai aqui tirar a possibilidade de que de fato o povo de Deus passe por provações, porque isso seria antibíblico, né? As escrituras afirmam que nós teremos aflições, mas ele vai afirmar que, crendo na soberania deste Deus Todo-Poderoso, mesmo as adversidades que nos sobrevierem, elas redundarão no nosso bem e na glória de Deus, né? Isto é maravilhoso e é a verdade bíblica e é o que deve também sustentar os nossos corações, fortalecer a nossa fé, não é? E por fim, a última parte da resposta é: Ele assim pode fazer, o Senhor pode fazer, por quê? Porque Ele é Deus Todo-Poderoso, mas Ele faz de fato porque Ele nos ama, não é? Não é apenas, não é um privilégio que se estende a todos os homens, não é? É um privilégio para os filhos de Deus. O Senhor há de sustentá-los, de guardar a sua fé, de preservá-los, e mesmo que eles sejam perseguidos e mortos, o Senhor há de guardá-los e fará o nome de Cristo glorioso por meio da vida destes, né, por amor a eles, por amor ao seu povo, por amor aos seus filhos. Não é isto que é maravilhoso, a certeza de que o Criador de todas as coisas é também o nosso Pai, e aquele que mantém e governa todas as coisas é também aquele que governa e mantém o seu povo, é o pastor do rebanho, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, percebam como uma simples afirmação doutrinária ela vai trazer implicações profundas e que precisam estar tão presentes na nossa mente que trarão um impacto maravilhoso e benéfico também nas nossas vidas, né? Que o Senhor desperte em nós a certeza da existência dele, né? Nós cremos que o Senhor existe e é o Criador de todas as coisas, bem como nós possamos crer e confiar que o nosso Deus é todo-poderoso e que governa e dirige todas as coisas para o nosso bem e também para a glória do seu nome. Nós vamos ficando por aqui. Na quinta-feira nós teremos mais
mais uma pergunta. Que o Senhor vos abençoe. Graças a Deus o Senhor tem respondido às nossas orações. Nós temos podido louvá-lo e ter muita alegria em saber que o Senhor tem restaurado a saúde do seu povo, do povo que nós temos clamado. Então peço aos irmãos que não deixem de interceder pelos nossos irmãos, de clamar pela recuperação daqueles que estão enfermos, bem como pela segurança daqueles que têm se exposto ao risco por necessidade, não é? Que o Senhor esteja abençoando também este retorno. Nós estamos já há 3 domingos tendo o nosso culto dominical pelas manhãs, não é? Sabemos que nem todos os irmãos podem participar, mas o nosso desejo é que essa taxa de contágio e de infecções ela venha a cair, para que o quanto antes nós possamos voltar à normalidade e todos juntos cultuarmos. Não deixe de clamar a Deus. Ele pode todas as coisas, pode interromper este processo de contágio, como pode também frustrar aí todos os planos e cálculos daqueles que fazem as suas expectações. Não que seja intencional, né? Mas nós sabemos que há uma previsibilidade, mas nós clamamos para que ela fale, né? Para que o Senhor interrompa este sofrimento e nos permita o quanto antes estarmos juntos. Que o Senhor abençoe cada um dos irmãos, nos dê uma boa noite, um forte abraço, até a próxima.